jogador que já foi procurado em pelo menos 2 ocasiões em 2024 pelo Goiás. O contrato dele está em reta final lá no Grêmio, vai até o final de 2025. Atleta que recebe aproximadamente R$300 mil mensais. Nesta temporada ainda não há essa definição, se ele vai rescindir, se começa o ano no Grêmio. Por enquanto ele segue, na equipe gaúcha. Foram apenas 17 jogos em 2024, 6 delas como titular, um jogador que acabou caindo no esquecimento dentro do elenco. Existia até o interesse do Natan em disputar a Série B pelo Goiás. A grande questão é que o técnico Renato Gaúcho ainda observava um potencial na manutenção do jogador, por isso ele acabou continuando e mesmo assim não entrou em campo, ficou em muitas partidas no banco de reservas, porém a última que ele atuou foi ainda no dia 20 de agosto contra o Fluminense na Libertadores. Atleta revelado pelo Atlético Paranaense, foi comprado ainda muito cedo pelo Chelsea em 2015, emprestado ao Vitesse na Holanda, no Amiens da França e no Belenenses em Portugal, até voltar ao Brasil em 2018. Acho que a melhor temporada dele foi em 2020 pelo Atlético, 6 gols marcados e 5 assistências em 38 jogos. Pode deixar a sua opinião também sobre este outro nome, mais ou menos na mesma faixa salarial aí, por exemplo, do Gustavo Sauer, e uma carreira também semelhante. Então, no nosso vídeo, também falando sobre outras opções para essa função de camisa 10, outros 2 jogadores procurados pelo Goiás, o Nicão 2023 e também em 2024, neste momento livre no mercado da bola após deixar o Atlético Paranaense. Um salário aí mais ou menos na faixa de R$400 mil mensais, não é um jogador barato, ainda assim fez uma boa Série A no total pelo Atlético, apesar do rebaixamento, marcou 6 gols e deu 2 assistências em 26 aparições, um mapa também e uma característica parecida do Gustavo Sauer, preenchido pelo lado direito, um jogador canhoto com boa finalização de fora da área. Claro que tecnicamente falando, até mesmo a carreira do Nicão é muito melhor. Na temporada de 2023, quando também foi procurado pelo Goiás para aquela Série A, ele defendeu o Cruzeiro, não foi bem, apenas 4 gols marcados e 3 assistências em 31 jogos. Segundo o site Transfermarkt, encerrou seu contrato em definitivo tanto no São Paulo quanto no Atlético Paranaense. O jogador hoje está à disposição no mercado brasileiro. E outra opção também, jogador procurado, segundo informações do canal 33, mas sem proposta do Goiás, pelo que eu pude apurar, é o uruguaio Carlos Depeno. Mais uma boa alternativa, também um camisa 10 canhoto, nessa última Série A. Aqui está o mapa dele de movimentação. É um jogador que atua mais pelo lado esquerdo do campo, também pode fazer essa função na região central. O melhor ano dele foi pelo Internacional, lá em 2022, naquela Série A. Em 34 jogos, 5 gols marcados e 6 assistências. Pelo Bahia jogou muito em termos de quantidade nessa temporada, foram 37 vezes, só que apenas 1 gol marcado e 4 assistências. Ficando livre no mercado, o jogador também nessa faixa de R$300 mil mensais. De forma definitiva, para a gente comentar sobre essa situação envolvendo o venezuelano Wesley Garcia e uma certa cobrança exagerada nesse começo de ano do Goiás. Tá? Aí está o vídeo, não consegui encontrar exatamente os créditos, de quem gravou esse vídeo ou algo nesse sentido, mas vou dar a moral aí para o Wagner do Mídia Esmeraldino, fez uma boa edição, dá para a gente colocar aqui no vídeo e explicar um pouquinho dessa situação também envolvendo o venezuelano. O que eu posso dizer? Se é que são torcedores do Goiás, o que eu duvido também. Porque, sendo bem honesto com vocês, se fosse eu, torcedor, ou você aí do outro lado, se eu visse, por exemplo, o Wesley Garcia, independente se o Goiás tivesse ganhado, perdido, empatado, num shopping, num bar, neste último final de semana, eu pediria para tirar uma foto. Acho que esse seria o comportamento de qualquer torcedor, porque não tem cabimento, tá? Essa questão de cobrança, de desafio com 20 dias do mês de janeiro. Acho que isso não faz sentido, olhando esse lado do Goiás. Além disso, se o jogador estivesse fazendo alguma coisa equivocada, o que eu particularmente, jamais tiraria satisfação com alguém, isso pode ser jogador, treinador, policial, enfim, pouco importa para mim o que o cidadão está fazendo, desde que não me afete, eu não vou tirar satisfação com absolutamente nada. Tá? Essa é a minha opinião, o meu modo de viver. Mas, se o jogador estivesse em um lugar talvez inapropriado, ou tivesse exagerado nas doses, enfim, acho que até o torcedor teria um motivo, não completamente a razão de tirar a satisfação, que eu acho um completo absurdo. Tá? E por que eu digo isso? Eu vejo alguns torcedores já querendo meio que uma resposta imediata do Goiás neste exato momento, e eu penso que isso está errado. Tá? Não quer dizer, e assim como eu fiz a live do último final de semana,
pontuando isso, que o Goiás não deveria estar jogando melhor. Sim, o Goiás já deveria ter vencido inclusive os 2 jogos neste campeonato goiano. Mas, se isso não aconteceu, não invalida o restante. Não quer dizer, por exemplo, que este time do Goiás não preste mais para nada. Não, não é este o cenário. O Goiás tem sim qualidade, o Goiás fez um elenco interessante para esse início de temporada, coerente com os seus desafios para a Série B, só que ainda algo natural, o Goiás não teve uma pré-temporada, o elenco está jogando junto agora, não houve um tempo ainda de maturação, mas isso não quer dizer que o torcedor tem que quebrar a serrinha, que agora acabou, o Goiás tem que demitir o Jair Ventura, isso é um completo absurdo, o torcedor acabar não tendo esta percepção, esta paciência, uma mudança de elenco que acaba sim sempre exigindo uma readaptação no modelo de jogo e consequentemente os resultados acabam demorando. O que pode ser prejudicial a isso pro Goiás no Campeonato Goiano? O seguinte, o que eu vejo que pode acabar prejudicando esta teoria, porque o futebol ele tem a teoria, as contratações e a prática, que é o futebol dentro de campo. O Goiás é natural esse momento de oscilação do Campeonato Goiano. Mas, por exemplo, se não vence o Goiânia já nessa próxima quarta-feira, o clima fica muito ruim nessa relação do torcedor com o Goiás. E eu vejo que é algo natural porque, volto a dizer, o torcedor sofreu bastante nas últimas temporadas e acaba querendo ver, já com o Goiás dando a resposta nas contratações, o resultado logo em sequência. Isso também é uma causa e efeito do futebol. Você tendo uma expectativa, gerando uma grande expectativa no seu torcedor. E por que eu me preocupo? Por exemplo, se o Goiás não consegue engatar nesses 3 próximos jogos, contra o Goiânia em casa, o Anápolis fora e a Jataiense, mesmo que o Goiás tivesse um modelo de jogo interessante, jogando bem, e a bola não entra, vamos colocar que o Goiás, por exemplo, empatasse 2 e vencesse só 1 nessa sequência e perdesse o clássico para o Vila Nova no outro domingo. Eu tenho total certeza que o torcedor já estaria pedindo a cabeça do Jair Ventura. E para mim isso não é um modelo certo de fazer futebol. Não só no Goiás, mas em qualquer clube do futebol brasileiro. Você pensar no longo prazo, ter um pouquinho mais de paciência, entender o cenário de uma reformulação. Se tivesse acontecido coisas neste momento mal feitas no Goiás, picaretagem, irresponsabilidades, por exemplo, eu não gosto do Vinícius, é um jogador para mim que não deveria estar dentro desse elenco, mas o Vinícius não é a solução dentro do elenco. O Goiás contratou outros jogadores que, pelo menos em teoria para a Série B, vão dar conta do recado. O Wesley Garcia, o próprio Arthur Kaique. Então o Vinícius ele está muito mais nesse time hoje por um acaso. É um jogador que era do Goiás, pertence ainda ao clube, tem contrato, o Goiás tentou emprestar, não deu certo com o Cuiabá, muito menos com o CRB, e ele ficou no elenco. Acabou que fez a pré-temporada, estava melhor fisicamente, participou de alguns minutos na estreia, o Edson Carioca foi expulso e o Vinícius acabou aparecendo nesse segundo tempo também contra o Goiatoa. Mas não quer dizer que o planejamento do Goiás tem o Vinícius e o Brenner Fulano como soluções dentro do seu time. Não é esse o cenário. O Regis, por exemplo, é um jogador que para mim o Goiás não deve colocar tanta confiança assim nessa temporada. Tanto é que está buscando mais um camisa 10. E o Regis, inclusive, vem jogando bem nesse início de campeonato goiano. Então, assim, o planejamento é sim bem feito. Eu vejo que o torcedor tem que ter um pouquinho mais de calma. O Goiás fazendo as coisas da maneira certa, pegando o melhor ritmo de jogo, é natural já estar vencendo. Volto a dizer, deveria ter vencido os 2 primeiros jogos, até mesmo pensando em liderança agora vai ser difícil o Goiás recuperar isso daqui para frente no Goianão, vai ter que vencer os clássicos, por exemplo, dentro e fora de casa, mas também não é o fim do mundo e, por exemplo, uma cobrança como essa daqui, com todo respeito, cada um faz o que quiser, mas eu vejo que é uma falta de noção de tudo, tanto do futebol como também